Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que semanalmente entrevista lideranças do meio empresarial, empreendedores, enfim, pessoas com trajetórias inspiradoras para você que é empreendedor. E é gravado aqui, no prédio da Associação Comercial de São Paulo, esta entidade que há 128 anos defende o empreendedorismo e a livre iniciativa. Como vocês sabem, eu sou diretor da Faculdade do Comércio de São Paulo, uma faculdade ligada à Associação Comercial de São Paulo. O nosso entrevistado de hoje, Carlos Alberto Batistão, é uma liderança no meio contábil, entre o empresariado contábil, e preside uma das entidades de maior envergadura do Brasil, que é o SESCOM, Sindicato das Empresas de Contabilidade do Estado de São Paulo. Portanto, é um prazer enorme termos Carlos Alberto Batistão hoje conosco. Eu já gostaria, presidente, de iniciar aqui o nosso bate-papo, que vale dizer, presidente, é uma conversa muito tranquila, eu digo que não é uma entrevista, é um bate-papo mesmo. Te perguntando o seguinte, presidente, qual é a sua trajetória até o teu envolvimento com o SESCOM? Muito bem. Muito bom dia, Wilson, muito bom dia a todos. Agradeço aí o convite da FAC, essa parceria para estarmos juntos aqui nesse programa Educar para Empreender. Bem, eu sou filho de lavradores, vim do interior de São Paulo, de Duartina. Cheguei em São Paulo em 1975 para cursar o ensino médio, né? Fiz o colégio, fiz um colégio técnico em contabilidade no colégio estadual da Fundação Paula Souza. Depois disso fiz administração de empresas e fazendo essas duas formações, eu entendi que eu deveria fazer também contabilidade, porque nesse tempo eu tinha montado uma empresa contábil, né? Assim que eu saí da faculdade, entendi que era importante também fazer contabilidade. Então eu fiz bacharel em contabilidade, me formei e com isso eu tive mais oportunidades ainda na minha empresa de desenvolver um pouco mais a empresa. Por quê? E dei mais importância até à profissão contábil do que a administração que eu tinha feito antes, que é a minha paixão, o trabalho pela contabilidade. Perfeito. Bom, e aí, evidentemente que para se tornar hoje presidente desta entidade, não é? Você certamente teve aquele momento de, bom, eu vou me envolver com esta entidade, vou realmente começar a participar desta vida, não é, de uma instituição que certamente quem se envolve com ela é um trabalho voluntário, mas que deseja exercer uma liderança. E isso no mundo empresarial, entre os empreendedores, isso é uma coisa muito importante, não é, presidente? Essa liderança. Como é que se deu isso, presidente? Muito bem. Bom, durante o tempo que eu trabalhava na minha empresa de contabilidade, eu via muitos bons olhos as publicações, as revistas, o trabalho que tinha o SESCOM São Paulo e a importância, a relevância que ele tinha para os empresários contábeis, ajudando, apoiando com matérias importantes, com cursos, eventos que nos traziam condição de fazer um trabalho com qualidade. Então eu engolia aquelas revistas porque de fato eram muito importantes para mim e me davam muito conhecimento. Só que isso me trouxe também uma vontade de participar dessa entidade tão importante e que eu achava tão interessante. E aí eu tive um convite para participar, primeiramente de um grupo político, né? Os contadores de São Paulo, do estado de São Paulo, as entidades são muito bem relacionadas, né? Existe um congraçamento. Eles me chamaram para participar, eu adentrei nessas entidades em 1998 e de lá para cá eu fui assumindo algumas funções. Então, no SESCOM São Paulo eu fui diretor suplente, fui diretor, fui vice-presidente financeiro do SESCOM, da ESCOM, fui vice-presidente do SESCOM e agora estou como presidente do SESCOM São Paulo, tentando aí fazer um trabalho que eu achava muito importante para a categoria, tentando dar continuidade a esse trabalho importante do SESCOM São Paulo para os empresários contábeis. Com certeza. Eu quero até dizer ao público, presidente, que eu acompanho, né, o trabalho que o SESCOM desenvolve há muito tempo. E quando eu digo que é uma entidade de envergadura, é porque é mesmo. De fato, o SESCOM está sempre envolvido com os maiores debates do Brasil. Agora, propriamente, um debate que certamente
tomará o ano inteiro, que é o debate da reforma tributária, que impacta a vida de todos os empreendedores brasileiros, e o SESCOM sempre está na vanguarda dessas discussões, não é? Sempre muito bem capacitado, com quadros competentes, atualizados. Então, de fato, presidente, é um trabalho de envergadura que vocês desenvolvem. Mas, presidente, antes da gente falar do SESCOM em si, me veio em mente aqui agora um tema que me parece muito importante. Muitos empreendedores, presidente, iniciam a sua vida na informalidade, não é? E depois passam para a formalidade com alguns instrumentos jurídicos que nós conhecemos, como é o caso do MEI, por exemplo, não é? A gente sabe que o microempreendedor individual, assim como o simples, foram ferramentas tributárias que surgiram, vale dizer, aqui na própria Associação Comercial de São Paulo, certamente com o apoio do SESCOM, e que se tornaram realidade, não é? Então, presidente, para os pequenos empreendedores que nos assistem, qual é a importância de ter uma assessoria contábil? Bem, primeiro é que nós entendemos que a formalização é importantíssima, é isso que traz segurança aos empresários, aos pequenos empresários que estão trabalhando. Nenhum deles gosta de trabalhar na informalidade, gosta de não estar regular perante a lei. Todos eles querem trabalhar, querem emitir sua nota fiscal, quer ter o seu faturamento, poder até utilizar disso no seu dia a dia e pagar o imposto que for devido. Então, primeiro, nós entendemos que é importantíssimo, o MEI foi importantíssimo e ainda é importantíssimo para os pequenos empresários que começam as suas atividades, bem como o Simples Nacional, que de fato também precisa ser simples, precisa voltar a ser simples, até está um pouco mais complicado, mas ele é importantíssimo porque ele faz com que os empresários comecem com uma condição de se desenvolver e melhorar conforme foi aumentando a sua possibilidade, o seu faturamento e assim por diante. E a contabilidade é o parceiro de primeiro momento desses empresários, né? A contabilidade é que o orienta a se formalizar e o orienta a estar adequado, estar regular com as suas obrigações, que sejam poucas as obrigações enquanto MEI, que sejam um pouco maiores depois quando estão no Simples Nacional e ainda um pouco maiores depois que saírem disso, mas a contabilidade dá a condição de ele estar regular. E além disso, a contabilidade pode assessorá-lo, porque muitos empresários conhecem a sua atividade, mas não conhecem muito de gestão, não conhecem do aspecto financeiro, do aspecto fiscal. Então, aí é que entra uma empresa contábil, um empresário contábil que pode orientá-lo. É lógico que depende também do empresário ter vontade disso, chamar o seu contador, o que é importantíssimo. Os contadores estão disponíveis, aliás, o que nós queremos fazer não são obrigações, é assessorar os empresários, né? E nós estamos à disposição. Para quê? Para orientá-lo na formalização, no aspecto financeiro, no aspecto gestão, no aspecto de RH, de contratação de pessoas, a forma mais adequada que ele deve fazer. Então eu digo que o empresário que está iniciando as suas atividades, procure sim uma empresa contábil de confiança e que pode assessorá-lo aí na sua vida empresarial. Perfeito. Bom, vocês verificaram agora a importância de ter na presença de um contador, mesmo que seja, não é, presidente, um pequeno empresário, um pequeno empreendedor, um MEI, é importante que você tenha esta assessoria, porque eu já vi muitos casos, presidente, da pessoa querer economizar, é uma economia que não me parece inteligente e depois aparecem os problemas que serão, aliás, cuja resolução será mais cara do que, de fato, ter contratado um contador. E importante nesse ponto, Wilson, para saber que os contadores têm obrigação de atender o MEI gratuitamente. Ah, não sabia. O contador ele tem a obrigação de fazer a abertura sem qualquer cobrança, fazer a primeira declaração do mês sem qualquer cobrança. Depois disso, ele pode cobrar honorários, mas ele tem como obrigação fazer isso gratuitamente. É lógico, se o MEI tiver empregado, se tiver outros tipos de trabalho, o contador pode cobrar. Mas a abertura e a primeira declaração é gratuita. Então que os MEIs procurem sim os contadores, os empresários contábeis, que eles têm obrigação de atendê-los. Perfeito, ótimo. Bom, presidente, a minha próxima pergunta para quem está nos ouvindo é justamente o seguinte.
Talvez as pessoas já tenham até ouvido falar do Sescom, mas não sabem exatamente o que é. O que é o Sescom? Ok, muito bom. O Sescom, então, como você disse no início, é o sindicato patronal, tem 74 anos de atividade e ele representa empresas de serviços contábeis, empresas de auditoria, todas as grandes auditorias são representadas pelo Sescom, as holdings são representadas pelo Sescom, empresas de pesquisa, empresas de assessoramento, as grandes empresas de pesquisa no estado de São Paulo, né? O Sescom é do estado de São Paulo, as grandes empresas de pesquisa, empresas de consultoria, Century, McKinsey, todas elas são representadas pelo Sescom São Paulo. E o Sescom São Paulo, o trabalho dele nós elegemos até como lema de nossa gestão, apoiar e representar o empreendedorismo. Então nós procuramos representar, estando próximo dos órgãos governamentais, né, que regulam, que legislam, né? Então estarmos próximos da prefeitura, do estado, até do governo federal também, apesar de ter uma representação nossa federal das empresas de contabilidade, para levar os pleitos dos empresários contábeis. Nós sabemos e ouvimos isso diariamente de tantas obrigações, de tantas dificuldades e prazos e informações redundantes que têm que ser prestadas. Então o Sescom procura estar próximos desses órgãos para levar os pleitos. Nós temos, por exemplo, a nossa ouvidoria do Sescom São Paulo, que a gente até recomenda que os empresários, quando tiverem dificuldades, coloquem lá na ouvidoria. O Sescom representa como? Juntando essas ouvidorias e indo aos órgãos levando os pleitos. Então, uma dificuldade de entrega de uma obrigação acessória, por exemplo, que foi num prazo curto, que complicou, leve ao Sescom e o Sescom representa desse formato. E também apoiando. E apoiando é o quê? Apoiando é tentando dar condições para que os empresários contábeis prestem serviços com qualidade. Então nós fazemos isso através de cursos, através de eventos, através de palestras. Nós temos no Sescom São Paulo o PQEC, que é um programa de excelência contábil, que tem diversos eixos que ajudam os empresários contábeis a melhorar o seu trabalho, a tornar o seu trabalho com mais qualidade e também a gerir o seu negócio, porque como os empresários lá precisam gerir, os empresários contábeis também. Claro. Nós somos técnicos e o técnico primeiro ele procura ajudar o empresário, ajudar o seu cliente, mas ele não pode esquecer que a sua empresa também é um negócio e ele precisa cuidar. Então esse é o trabalho no geral que o Sescom São Paulo realiza, Wilson. Presidente, vamos fazer um pequeno intervalo e no retorno a gente já continua a tratar deste importante assunto, os serviços que o Sescom presta à sociedade. E nós queremos trabalhar e queremos intervir simplesmente para que a reforma tributária seja simplificadora, exato, que de fato traga simplificação, porque nós não precisamos de uma reforma tributária, porque esse emaranhado que tem essas dificuldades só levam a mais dificuldades ainda na hora de entregar suas obrigações, na hora de um empresário cumprir as suas obrigações. Retornando aqui com o nosso Educar para Empreender, hoje com o presidente do Sescom, Carlos Alberto Batistão. Presidente, no último bloco nós estávamos falando sobre os serviços que o Sescom presta, sobretudo neste meio importante que é o empresariado contábil, não é? Mas nós sabemos, presidente, de dois serviços muitíssimo importantes, não é, que o Sescom presta, que é o escritório da Junta Comercial. Quem não conhece, né, a JUCESP, todo mundo tem que passar por lá, todo mundo que já abriu uma empresa tem que se envolver com a JUCESP. Então, nos fale um pouquinho sobre este escritório que vocês têm da JUCESP, qual vantagem tem a pessoa que acessa diretamente a JUCESP via o Sescom e, dois, essa assessoria legal que vocês prestam. Tá bom. Nós temos no Sescom São Paulo um posto da Junta Comercial do Estado de São Paulo com um assessor da própria Junta Comercial, que está lá para ajudar, para ratificar os documentos que são apresentados.
Então nós fazemos todo o atendimento no nosso posto e atendemos com hora marcada e com prazo de entrega. Tem alguns documentos que são entregues em 24 horas, outros em 48 horas, outros até mais rápidos quando forem documentos mais simples. E nós temos também um trabalho que a gente chama de societário e legalização, que ajuda os empresários a montar o seu contrato social, a ver se alguma exigência que pode ter quando ele dá entrada. Nós temos profissionais que atendem e fazem a orientação. Inclusive, se um empresário contábil queira fazer um contrato e tem alguma dúvida, ele pode ir ao SESCOM e tirar suas dúvidas lá ao SESCOM. É importante que esse trabalho da junta comercial está aberto a qualquer empresário que possa utilizar. O societário e legalização está aberto aos empresários contábeis, para não fazermos concorrência com os empresários contábeis que também prestam esse serviço. Então, os empresários que quiserem utilizar podem agendar no SESCOM, marcar horário e vai ter toda a consultoria para abrir sua empresa. E o empresário contábil para abrir sua empresa sem que tenha exigência, para fazer da melhor maneira possível. Então quer dizer que este serviço societário legal, ele é voltado para os empresários contábeis. Societário legal somente para empresários contábeis. E que são associados ao SESCOM. Perfeitamente, isso mesmo. Nós não abrimos porque senão os demais empresários poderiam querer abrir diretamente a sua empresa ao SESCOM. E aí seria uma concorrência com os empresários contábeis. Então, essa parte do societário e legalização para empresários contábeis. O posto da JUSCESP aberto a qualquer empresário que queira utilizar. Perfeito. Eu quero até aqui fazer uma menção, presidente, porque de fato esse trabalho da junta comercial ter escritórios em algumas entidades, isso eu acompanho de perto, porque aqui na própria associação comercial também há um escritório da junta comercial e eu tenho acompanhado que é um trabalho extraordinário. Aqui na nossa entidade, quem comanda é um advogado, um técnico muito competente, que é o Renan Luiz Silva, e de fato é um serviço de qualidade, porque o trâmite desta burocracia, que é sempre chata, não é? Presidente, de fato sempre é uma coisa morosa, você quer abrir, e aí quando você acessa via o escritório da JUSCESP, o trâmite é até mais rápido, não é isso, presidente? Exatamente. O trâmite é mais rápido porque nós temos o assessor da JUSCESP que fica lá. E ele fica exclusivo para atender os processos do SESCOM São Paulo, como é aqui na junta comercial. Então, ele se torna mais rápido. Tem, independente do societário e legalizações, tem uma vistoria prévia no documento, já para que não entre faltando documentos. Sim. Então isso, lógico que não acontece 100% das vezes, mas nós temos um índice de pessoas satisfeitas bastante grande também com esse trabalho, que ajuda o empresário em geral. Bom, presidente, antes de nós tratarmos de um tema também que é muito importante, que é justamente uma parceria recente, que eu quero compartilhar com todos os senhores, que é a parceria do SESCOM com a Faculdade do Comércio. Tenho certeza que trará muitos benefícios para todo o empresariado contábil e para o empresariado de um modo geral. Eu quero tratar de um tema da mais alta relevância, sobretudo neste ano de 2023, que é o tema da reforma tributária. Como eu mencionei no início do nosso programa, o SESCOM ele está fazendo um trabalho de liderança já há muito tempo, né? Já há muitos anos, a fim de que uma boa reforma tributária seja de fato aprovada. E mais do que tudo, para simplificar, este é o lema, não é, presidente? Eu gostaria que o senhor, enfim, compartilhasse com o nosso público esse trabalho de representatividade e de liderança que o SESCOM vem desempenhando, especialmente neste campo da reforma. Ok. O SESCOM São Paulo entende que ele é um dos entes que tem conhecimento, né? Tem expertise para falar um pouco de reforma tributária, porque nós, os contadores, somos os operadores do sistema tributário, do sistema fiscal brasileiro. Então a gente sabe de todas as dificuldades que tem, todas as redundâncias e da falta de simplificação. Então o SESCOM São Paulo, primeiro ele fez
uma semana da reforma tributária, quando entrevistou todos os atores das PECs, inclusive da PEC da 45, 110, 46, entrevistamos o Bernardo Api, entrevistamos também o ex-secretário Everardo Maciel para entender o que eles estão falando da reforma tributária. E nós queremos trabalhar e queremos intervir simplesmente para que a reforma tributária seja simplificadora, Exato. que de fato traga simplificação, porque nós não precisamos de uma reforma tributária. Porque esse emaranhado que tem essas dificuldades só levam a mais dificuldades ainda na hora de entregar suas obrigações, na hora de um empresário cumprir as suas obrigações. Então o que nós precisamos? Que ela seja de fato simplificadora, que ela traga segurança jurídica para que as coisas que estão sendo feitas não sejam contestadas amanhã. Então que elas sejam nesse formato simples, que traga segurança e que ela não aumente a carga tributária dos empresários, e nós falamos pela nossa categoria, que são os prestadores de serviços. O que nós estamos vendo aí nas PECs da reforma tributária, para os prestadores de serviço é um aumento muito grande da carga. Sim. Então, se você disser uma empresa que paga hoje entre PIS, COFINS e ISS 8% e 25%, falar em uma alíquota de 20% e 25% é uma elevação absurda. Isso, além de complicar os empresários, de elevar os serviços, vai parar no tomador do serviço, né? No final, né? Claro. Na população. Então é isso que o SESCOM quer: simplificação, segurança jurídica e que não tenha aumento da carga tributária. Com certeza. Bom, vocês perceberam muito rapidamente que o SESCOM ele está a par de todas essas nuances, de todas essas dificuldades que o debate, na verdade, contempla, né? Não é um tema fácil, muito pelo contrário, é um tema extremamente complexo, mas eu tenho a certeza que o SESCOM, com esta representatividade e a competência do nosso presidente Batistão, eu tenho certeza que exercerá junto da nossa entidade, da Associação Comercial de São Paulo, que igualmente tem essas preocupações, eu tenho certeza que nós acompanharemos de perto para que quem de fato não tem de ser incomodado, não é de fato prejudicado pela reforma tributária, que eles não sejam, que são os empreendedores, os empregadores, a classe trabalhadora, de fato esse setor produtivo que de fato sustenta o país, não é, presidente? E por último, presidente, infelizmente nós temos um problema de tempo aqui, não é? 25 minutos passam muito rapidamente, especialmente quando a conversa é boa. Mas eu gostaria de saber do senhor, presidente, um pouquinho sobre essa parceria que já nasceu vencedora, parceria com a Faculdade do Comércio de São Paulo, nesta graduação de Ciências Contábeis, que vale dizer, é inédita, porque é a primeira graduação no Brasil com a participação de duas entidades de peso, a Associação Comercial de São Paulo e o SESCOM. Nós entendemos que essa parceria, Wilson, é muito importante. Muito importante por quê? Primeiro porque o SESCOM tem essa obrigação de levar formação, levar conhecimento aos seus associados. Então nós estaremos atendendo novos contadores, pessoas que têm vontade de atuar na profissão, que trabalham dentro das empresas contábeis ou que trabalham em outras empresas, e estaremos atendendo de uma forma que ele saia da faculdade com o conhecimento técnico que a FAC pode lhe proporcionar, que aliás é um excelente conhecimento, um excelente curso, e sairá também com conhecimento prático. E é isso que a gente gostaria. O que o formando precisa? Ele precisa sair com conhecimento, mas precisa sair empregado. E se ele sair com conhecimento técnico e prático, eles com certeza terão emprego nas nossas empresas de contabilidade, as empresas representadas pelo SESCOM, mas outras também de auditoria, de consultoria, várias delas. Então entendemos que essa parceria é muito relevante e deve trazer bons resultados aí aos formandos e aos empresários que o SESCOM representa. Com certeza. E um dado importante é que o contador ele tem de sair da faculdade já com essa visão de negócio, não é, presidente? Essa visão de business, porque de fato o que ele vai lidar na vida é com negócios, né? Então a gente notou, não é, presidente, justamente essa necessidade, essa demanda que o mercado exige deste contador
do século XXI, deste novo mercado, deste novo varejo, deste novo comércio, não é? Que exige que todos os prestadores de serviços de fato entendam de negócio. Presidente, foi um grande prazer. A entrevista passou muito rapidamente, repito, porque o papo foi muito edificante. Eu quero agradecer a sua presença, o seu tempo, que eu sei que é uma agenda exígua, e parabéns pelo seu trabalho. É um trabalho de altíssimo nível, o senhor é de uma competência extraordinária, eu sei que o SESCOM está em boas mãos e continuará fazendo um trabalho muito exitoso. Muito obrigado, Wilson. Nós é que agradecemos aí o convite para participar, colocar os trabalhos do SESCOM e dizer que para nós é muito gratificante ter a parceria da Associação Comercial, da FAC, e que o SESCOM está à disposição dos seus associados e dos empresários em todas as suas necessidades. Contem com o SESCOM, tanto nessa parte de apoio com os nossos cursos, nossos eventos, programas, quanto na condição de representante dos empresários. Apresentem na nossa ouvidoria que nós levaremos esses pleitos aos órgãos competentes para que o nosso trabalho, o trabalho dos empresários, seja pelo menos um pouco mais simplificado. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado, presidente, e até o próximo programa Educar para Empreender. Até.